A visita da OEA e o escândalo da USAID continuam dando filhotes. Para vocês terem uma ideia que esse país aqui é totalmente fora da curva, enquanto representantes da OEA estão em solo brasileiro, parece que o Ovo Que Tudo Vê mandou bloquear uma página que supostamente abordou o assunto do escândalo da USAID sobre interferência de Joe Biden na festinha da democracia aqui no país das bananas. Se foi ele, eu garanto a vocês que ele não poderia imaginar nunca que quem ia colocar a boca no trombone a respeito desse assunto seria Malu Gaspar, na sua coluna do Jornal do Globo. Eu quero ver bloquear. Duvido. E lá na América do Norte, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo estão dando uns bordejos lá pelo Congresso americano, falando com congressistas da mais alta estirpe. Vocês não perdem por esperar tudo que eu tenho para contar para vocês aqui. E sim, apesar de tudo isso, parece que a mais alta corte do país das banânias não vai retroceder. Vocês acreditam que eles mandaram anunciar aí que eles estão debatendo sobre uma revisão do alcance da lei da anistia? Mas não é essa agora dos presos do 8 de janeiro, não. É a lei da anistia de 1979. Eles querem fazer uma revisão do alcance da anistia. E você pode ter certeza que a revisão será aplicada só aos militares anistiados, jamais aos terroristas anistiados. A anistia dos terroristas vai continuar garantida. Você tem noção do que significa a balbúrdia que a gente está vivendo nesse país? E depois do seu showzinho à parte de ontem, de William Bonner anunciando no Jornal Nacional que nós temos a menor inflação desde 1994, eu não posso deixar de falar de economia com vocês. Se a inflação é a menor desde 1994, por que você tem a sensação de que você vai no mercado, compra menos da metade do que você comprava e está pagando o dobro? Por que será? Para você que já acompanha a gente aqui há mais tempo, vocês sabem muito bem que isso deve ser alguma maquiagem de números partindo desse atual governo. Então fica comigo que eu vou explicar tudo para você, tintim por tintim. Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram, Zap e tal. Ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você já é de casa, revise tudo aí para garantir sua notificação, que já virou lenda neste canal. Vamos começar da suposta página que foi bloqueada por supostamente, tá? O Ovo Que Tudo Vê. A Cláudia Acker trouxe o seguinte, ó, Estados Unidos importante, acompanhe. Pelo visto, segundo a Cláudia, parece que o Ovo Que Tudo Vê mandou bloquear a página La Derecha Diário no Brasil. Porém, ele não controla o mundo todo e a página pode ser vista em outros países. O senador americano Mike Lee viu a página e disse: se os Estados Unidos realmente financiou a derrota de Bolsonaro para o Janjo, isso não incomoda você? Eu estou lívido. Quem mais? Lívido é a mesma coisa que passado, tá? Elon Musk respondeu ao Twitter, né, ao post do Mike Lee e disse: o Estado Profundo dos Estados Unidos de fato fez isso. Elon Musk confirmando. E aí Mike Pence mandou: precisamos falar, senador. Gente, parece que o TSE e por tabela o STF estão começando a desmoronar, segundo a opinião da Cláudia Acker. E aí tem aqui, né, ela fez os prints e disse lá, Derecha Diário, né, aí ele está falando, a urgente administração de Biden financiou uma interferência, vocês estão lendo aqui, né, na festinha da democracia aqui no Brasil, mediante financiamento da USAID. Aí o Mike Lee está falando aqui, meu Deus, eu estou lívido. E o Elon Musk disse, sim, o Deep State americano realmente fez isso. E o Mike Pence disse, senador, precisamos conversar tudo registradinho no maior capricho para vocês. Enquanto isso, a gente dá uma olhadinha na página La Derecha Diário. Aqui no Brasil, a conta está retida. Eu fico me perguntando que tipo de crime teria cometido a La Derecha Diário. Mas aí, eu quase surtei, quase tive uma síncope, quando eu vi esse post do Eduardo Bolsonaro, acompanha comigo, que ele diz, a jornalista Malu Gaspar relatou os fatos. Ele está falando para quem? Para o senador Mike Lee, que leu a notícia lá na página La Derecha Diário, que foi banida aqui no Brasil. E Eduardo diz, o escândalo da USAID, citado por Elon Musk, deve ser profundamente investigado pelas autoridades brasileiras também. No Congresso brasileiro já temos 100 assinaturas para abrir uma comissão especial de investigação. E aí o Eduardo agradece ao senador e ele fala aqui, ó, Elon Musk diz que o Deep State dos Estados Unidos financiou a eleição de Lula. A matéria da Malu Gaspar, gente. E o Eduardo coloca aqui em vermelho a tradução. E a matéria da Malu diz, o bilionário assessor do governo do presidente dos Estados Unidos disse em sua conta no X que Joe Biden financiou a vitória do dirigente brasileiro, cachaceiro, contra o ex-presidente Birulindo da Bolsa Pio na festinha da democracia de 2022 do Brasil. A declaração foi feita em resposta ao senador republicano Mike Lee, de Utah, que se reuniu nesta quarta-feira com o deputado federal brasileiro Eduardo Bolsonaro, do PL.
Pode deixar aí os seus comentários, vai comentando aí, não vai dar em nada, não vai dar certo, isso é bobagem, isso é conversa para boi dormir. Deixa aí, continua deixando aí, enquanto nós simplesmente não desistimos e avançamos. Aí eu fui lá no Jornal do Globo para saber se isso era verdade, né? Porque vai que enganaram o Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Gente, tá lá, olha aqui, perfil oficial do jornal O Globo, e aqui está a manchete. Malu Gaspar. Elon Musk diz que Deep State dos Estados Unidos financiou a festinha da democracia do Brasil do cachaceiro contra Birulindo da Bolsa Pio. Vocês têm noção de onde está indo isso? Misericórdia. Mas a gente não fica só por aqui, não. O Eduardo Bolsonaro teve um dia muito agitado ontem, junto com Paulo Figueiredo, e ele passou no gabinete do deputado Chris Smith, foi recebido, né? E aí o Eduardo chama atenção, que é o membro mais antigo do Congresso, ele está lá desde 1981, que trabalhou ativamente para pressionar a OEA a analisar as violações de liberdade no Brasil, e ele continua com a mesma energia. Eduardo agradece ao apoio. Ele esteve também com Maria Elvira Salazar, que já experimentou o gostinho do que é viver numa ditadura sem liberdade de expressão, liberdade econômica, liberdade de bagaça nenhuma. Ela sabe muito bem o que está pesando nas nossas costas, e ela é uma dama de espadas nessa luta, nessa guerra. Aí o André Marcília trouxe todo um contexto para mostrar para os brasileiros que a mais alta corte do ovo que tudo vê não está pensando em retroceder, não. Pelo menos não na divulgação de notícias como essa aqui, olha. O CTF vai reavaliar o alcance da lei da anistia que perdoou crimes na ditadura. Deixa eu contextualizar para você, que é um pouco mais jovem que eu e que está chegando por aqui agora, está tendo contato com esses embrólios de política por hora aqui. Teve lá em 1964, aí teve 24 anos de ditadura, dentadura, dita mole, na minha opinião, mas enfim. E aí, quando eles foram escrever uma nova constituinte para partir realmente para um novo Estado democrático de direito, houve um acordo de ambas as partes. Vamos anistiar todo mundo? Vamos colocar uma pedra em cima disso e vamos esquecer tudo que passou? As duas partes concordaram. Então, foram anistiados todos os crimes que o Estado, com E maiúsculo, através de seus militares, agentes e policiais, investigadores, delegados e tal, cometeram, mas também foram perdoados os atentados à bomba, os sequestros, aquele terrorismo todo que os terroristas da época cometeram. Acontece que, meu amigo, o mundo não gira, o mundo capota. A anistia para os terroristas foi tão bem aplicada que os terroristas foram parar no poder. E aí, o que eles fazem quando eles vão parar no poder? Aproveitando que eles tiveram uma situação de equidade com a outra parte, portanto, puderam concorrer, se promover, fazer campanha, juntar dinheiro, se reunir, emitir opinião, falar sem censura, não é? E aí eles conseguiram chegar no poder. Quando eles chegam no poder, o que eles fazem? Eles fazem isso aí que está na sua tela. Coloquem uma coisa na cabeça de vocês. Comunista não anistia ninguém. E agora que eles estão no poder, com o judiciário praticamente, em maioria, indicado por eles, o STF está reavaliando o alcance da lei da anistia. Obviamente que essa revisão só vai valer para os militares e agentes do Estado, né? Porque o terrorista anistiado foi, anistiado continuará. Isso é para você ter ideia de que jogo desigual, que balança desigual que nós estamos vivendo aqui no Brasil, e isso com a OEA em território brasileiro, meu amigo. Ou seja, será mesmo que nada aterroriza essa turma? Ou isso aqui é uma divulgação, uma peça de propaganda, uma peça publicitária para... Tô cagando para vocês, mas no fundo, não passa nem Wi-Fi lá nos orifícios dos Países Baixos. O André Marcília comentou, para quem acha que a alta corte lá recua, não apenas não permitem a nova anistia seja discutida, que é a anistia dos presos do dia 8 de janeiro, como querem rediscutir a anistia anterior de 1979, claramente com a intenção de revanchismo contra militares. Nem é preciso dizer que a ideia é do ilustríssimo ministro Flávio Dino. E para você ter uma ideia de como eles estão tentando fomentar essa coisa de anistia jamais, anistia não e tal, o André Janones lançou hoje uma campanha dizendo que os bolsonaristas querem anistiar o vagabundo do Bolsonaro. Ele também, mas a gente está pensando primeiro nos presos do 8 de janeiro, tá, seu mentiroso canalha? E ele diz o seguinte: eu quero que esses golpistas vão para cadeia. Anistia é o pi... É uma doçura esse moço, né? Que lixo. E aí ele fez um vídeo chegando com essa camiseta, escrito esse palavrão aqui, achando que está abafando. Ele só ainda não entendeu que a gente tem muito mais assinaturas para aprovar de bate-pronto a anistia aos presos do 8 de janeiro. Mas esse não é todo o nosso problema aqui no Brasil. Óbvio que não. Hoje, o nosso principal problema é a liberdade e a ameaça aos direitos fundamentais, e em segundo plano é a economia. Não posso deixar de falar da economia com vocês, gente, porque a coisa está cada vez pior. O Carlos Bolsonaro postou o seguinte: o Correios gastou 1,3 milhão de reais
em evento que teve Lula como protagonista, que foi no Encontro de Novos Prefeitos de 2025, onde ele disse que a classe média precisa voltar a colocar seus filhos na escola pública, enquanto ele não pisa nem perto, nem na calçada de alguma unidade do SUS. Ele vai se cuidar lá mesmo no Sírio-Libanês, né? Mas ele quer que o seu filho, filho da classe média, vá estudar em escola pública. Então teve aquele evento, que foi o Encontro de Novos Prefeitos eleitos em 2025. Tinha bastante gente lá, tá, pessoal? Para uma legenda que não elegeu quase nenhum prefeito na última eleição, eu até assustei da quantidade de prefeito que estava lá. E aí, quem foi que financiou esse evento? O Correios. Mas vocês lembram que há um tempo atrás eu disse a vocês aqui que os Correios estavam passando pela maior crise da história deles, inclusive com problemas nos seus fundos de pensão, lembram? Então, aí eu vou complementar com vocês a matéria da Revista Oeste de ontem, que disse o seguinte: em crise histórica, anteontem, em crise histórica, Correios atrasam salário de funcionários. A estatal enfrenta grave risco de insolvência que acontece quando as dívidas da empresa superam seus ganhos. O Buzili está todo aqui, ó. Em nota, a estatal informou que a inconsistência e dados bancários desatualizados causaram atraso de somente 124 salários. O presidente do Sintect, que é o Sindicato dos Trabalhadores do Correio, está contestando o número e diz que vai acionar a justiça. Vocês lembram que quando o Janjo, na primeira leva de eliminação ali, né, de corte no Bolsa Família, ele disse que tinha muita fraude ali, que essas fraudes foram todas armadas pelo presidente Bolsonaro, a gestão anterior, e que nós trouxemos aqui um monte de vídeo de gente desesperada dizendo que teve seu pagamento do Bolsa Família cortado? Pois é, parece que a desculpa no caso dos Correios é a mesma. Não é inconsistência. Ocorre que o Poder 360, vamos, por favor? De vez em quando acontece isso, gente. Segura aí, você já deu seu like? Pelo amor de Deus. Já deixou o like? Já compartilhou? Então tá, vamos ver se o Poder 360 me ajuda. Bom, essa matéria dizia o seguinte, que o governo Lula reduziu o Bolsa Família em 67 cidades que recebiam, que recebiam com Bolsonaro. O programa teve outro corte, eu acho que é o terceiro ou quarto já da gestão de Janjo, de 1,1 milhão de beneficiários que saíram depois de operação pente fino no programa. Não disse a vocês? Essa é a justificativa do PT. Mas olha só o que está acontecendo de verdade. Vamos lá para o grande momento que o William Bonner anunciou no Jornal Nacional, todo faceiro, que inflação tem maior desaceleração desde 94. E aí o jornal Tempo, no Caderno de Economia, pergunta, então por que a comida continua cara no supermercado? Eu vou explicar isso já para vocês. Vem comigo, eu destaquei aqui. Vocês sabem que eu trabalho em casa, né? Tá aí a participação da Estrela. Entenda que a inflação calculada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em janeiro, foi de 0,16%. Teve uma queda, portanto, de 0,36 pontos percentuais em comparação aos 0,52% de dezembro. Janeiro, explica o Caderno de Economia, é tipicamente um mês de alta de inflação. Mas neste ano a inflação foi contida por quê? Porque a usina de Itaipu teve um bônus e espalhou esse bônus em forma de descontos nas contas de luz, distribuindo entre os brasileiros a soma de 1,3 bilhão de reais. Abro aspas para ele, para o economista. É algo que foi retardado neste mês, mas voltará na mesma proporção na leitura da inflação de fevereiro. É um alívio temporário que não mudará a tendência da inflação, que continua a acelerar. Então, saiba você que o William Bonner fez aquela presepada lá, todo fantasiado de pavão na bancada do Jornal Nacional, para enganar incautos, dizendo que através do trabalho suado, sacrificado de Lula, ele conseguiu jogar a inflação do país num índice menor de desaceleração que desde 1994. William Bonner não explicou isso para ninguém. Que em fevereiro, esse 0,52 aqui de dezembro, vai voltar na mesma proporção com mais a leitura de fevereiro. Então você segura a peteca aí, porque o alimento vai ficar mais caro, a energia vai ficar mais caro, e aí a gente tem que se perguntar o que a gente pode fazer para se proteger. Meu amigo, economizar não dá mais. Eu mando sempre você aqui armazenar alimentos, certo? Mas com o preço dos alimentos, ultimamente a gente está vendendo o almoço para comprar a janta. Já não dá mais. Então o que você tem que fazer? Você precisa dar um jeito de ganhar um pouco mais de dinheiro. É que, infelizmente, a maioria das pessoas não sabe que pode, sim, defender uma grana pela internet em dólar, sem precisar falar inglês e sem sair da sua casa. Eu, por exemplo, vivo exclusivamente da internet e se não tivesse sofrido o shadow banning que eu sofri, que foi financiado pela USAID,
Vocês sabem que meu canal já estaria com mais de 2 milhões de inscritos. Antes do Shadow Bank, que foi financiado pela USAID, eu ganhava um bom dinheiro, vivia com conforto e segurança e com liberdade. Eu fazia os meus horários, não precisava pegar trânsito, não precisava tratar com gente desagradável, por exemplo, militante do sovaco cabeludo que trabalhava na mesma empresa que eu, enfim. Para mim, os ganhos foram excepcionais. E você sabia que isso está a seu alcance? Aí você pode falar assim, Valéria, mas é difícil, eu já tô velha. Minha filha, meu filho, eu mudei de profissão aos 40 e tantos anos de idade, eu vou fazer 56 na próxima semana. Se eu pude dar uma guinada na minha vida e mudar de profissão com mais de 40 anos, imagine o que você não pode fazer agora, imediatamente. Aí você pergunta, é difícil? Não, você só tem que dominar os processos e as operações. Por exemplo, você sabia que você pode ser um produtor de conteúdo mostrando sua cara, mas também sem mostrar sua cara? Eu mostro a minha cara porque o meu trabalho é jornalismo. Mas você pode fazer aí, produzir o seu conteúdo sem nem aparecer na internet. Por exemplo, você sabia que essas peripécias que seu gato e seu cachorro fazem na sua casa podem render uns bons dólares para vocês no final do mês? Pois é, agora tem o mercado de afiliados, tem o mercado de divulgação, tem um monte de formas que você pode sim garantir uma graninha extra na internet e com o decorrer do tempo, você dominando todos os processos e se dedicando, quem sabe não acontece com você como aconteceu comigo, de eu realmente virar a chave e me dedicar full time a ganhar dinheiro pela internet. Então, se você se interessou pelo assunto, eu tenho uma dica para te dar. O meu amigo Daniel Alvarenga tem um método que vai te ensinar todos os processos e todas as operações de como ganhar dinheiro na internet de diversas formas possíveis, como eu acabei de explicar aqui para vocês, sem enrolação e direto ao ponto. Aí você já deve estar pensando, Eu já sei, é aquele curso que a gente fica milionário em 24 horas. não, né, filhinha? Esse é lá no vizinho, que é picareta. O Daniel Alvarenga, ele vai ensinar para você, por exemplo, tudo que eu aprendi para me filiar à Amazon, vender os meus livros aqui, que vocês já viram. Eu falo, clica no link. Então, eu sou afiliada àquele produto. Quem se deu muito bem aí com a minha dica do Sinata Gotas? Eu não falava, clica no link. Então, cada vez que vocês clicavam no link, eu recebia uma parte de comissão daquele produto que foi adquirido por vocês. Por isso que eu falava, olha, você pode apoiar o meu trabalho através desse link, adquirindo o produto. Então, sim, dá para levantar uma boa grana. E olha, quando eu virei a chave, não tinha esse negócio de curso, gente ensinando método, não. Na minha época foi na base do acerto e erro, quebra a cara, levanta, leva um tombo, levanta. E foi assim, porque não tinha ninguém para ensinar absolutamente nada. O que é totalmente diferente do método do Daniel Alvarenga que eu estou falando para vocês, tá? Você vai apontar o seu celular para esse QR Code aqui ou vai clicar no link que eu vou deixar aqui para vocês. Tanto na descrição quanto no comentário fixado, você vai ser direcionado para um WhatsApp. Lá você vai falar com pessoas e depois será direcionado para uma aula gratuita e ele vai fazer para você uma apresentação de todos esses métodos que você pode sim levantar uma grana extra para se defender aí da inflação de Janjo, mas também pode descobrir um novo segmento de trabalho e uma nova profissão. Então não perca tempo, QR Code está aqui na tela para você e o link no comentário fixado e na descrição. Vai lá, assiste a aula gratuita, depois você vem aqui me dizer o que você achou. Então é isso, já que a gente não pode ir para os Estados Unidos, vamos trazer os dólares dos Estados Unidos aqui para o Brasil enquanto podemos. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento e se você puder aí, se inscreva no canal, ative o sininho, dá essa forcinha pra gente. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, eduardo.valeria@gmail.com. É uma forma muito importante de você apoiar aí o meu jornalismo independente e na descrição eu deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal. Para você que nos acompanha lá pelas outras terras onde tem liberdade, onde tem democracia. E ela não é relativa. Encontro com vocês nos comentários. Beijo no coração. Vão tretar aí nos comentários que eu quero saber o que vocês estão achando de tudo isso que está acontecendo com as denúncias da USAID e também com toda essa caminhada que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá no Congresso dos Estados Unidos. Eu estou tão animada, gente. Se conseguiu se animar um pouquinho, deixem nos comentários para mim.